Os textos da antiga Mesopotâmia frequentemente falam sobre o mundo dos mortos. Eles descrevem a aparência desse lugar, a sua arquitetura, as formas de chegar até lá e até como que ele é governado. Muito desse material é simbólico, né, e não pretende fazer uma descrição literal do além, mas é interessante a gente conhecer esses textos para entender como que os povos antigos dessa região imaginaram o pós-vida, né? Ou seja, como que eles pensaram sobre essa região misteriosa a partir de certas imagens e de certas histórias. Um dos principais textos que a gente pode consultar para acessar esse imaginário é a famosa Epopeia de Gilgamesh, que a gente já abordou aqui no canal, inclusive. Segundo esse texto de mais de 3.000 anos, o protagonista, que é o rei sumério Gilgamesh, viajou até o mundo dos mortos em busca do segredo da imortalidade. Parece uma coisa contraditória, né? Viajar até o mundo dos mortos para descobrir o segredo da imortalidade. Mas é que, segundo a história, Gilgamesh tinha ouvido falar de um homem imortal que vivia nas margens do submundo e queria, portanto, viajar até essa região para perguntar como que ele poderia também viver para sempre. E uma coisa curiosa é que essa viagem do Gilgamesh é descrita no texto em termos geográficos. Ele se desloca fisicamente, né, corporalmente mesmo, até o mundo dos mortos. Primeiro, ele parte em direção ao oeste, onde o sol morre, né, por assim dizer. Depois, ele sobe um monte associado ao sol, onde há um portal guardado por homens escorpião. E depois ele atravessa um rio de águas escuras com a ajuda de um barqueiro. Finalmente, depois de fazer tudo isso, ele chega à margem do mundo dos mortos e se encontra com o imortal. A partir daí, o texto foca mais na conversa entre os dois e não dá muitos detalhes sobre a aparência ali do cenário onde isso acontece. Mas outra parte dessa epopeia dá sim algumas pistas sobre a aparência do submundo, né, que é quando o fiel companheiro do Gilgamesh, que é o Enkidu, tem uma visão da própria morte. Nessa visão, ele é levado até a Casa das Sombras, que é como o texto chama essa região, que é um lugar que quem entra não sai, né? É a casa dos moradores privados de luz, onde o alimento é pó e barro, onde só há escuridão e silêncio, e onde todos estão, mesmo os grandes sacerdotes e os grandes reis, que ali já estão sem nenhuma coroa na cabeça. Ou seja, né, essa terra dos mortos é apresentada como uma imagem invertida da terra dos vivos. Ali realmente não há vivacidade nenhuma, né? Não há movimento, não há prazeres, luz, barulho, ordem, hierarquia, honra, glória, distinção social, nada disso. Mas esse lugar também não é o nada, né? Ele é alguma coisa apagada, mas é alguma coisa, porque ali os mortos continuam existindo de alguma forma. E esse é um detalhe muito importante, porque apesar do submundo ser chamado de terra sem retorno ou de casa onde quem entra não sai nos textos mesopotâmicos, os povos dessa região acreditavam sim que os mortos podiam voltar. E até voltar de formas catastróficas. Um texto mesopotâmico, por exemplo, que fala sobre esse retorno dos que já foram, é a descida de Estar ao mundo dos mortos. Essa é uma história curta que cabe numa única tabuinha de argila e fala da vez em que a deusa Estar desceu para visitar o reino inferior. E aqui a palavra reino realmente faz jus ao que é apresentado, né? Porque o submundo é descrito como uma cidade fortificada, protegida por 7 muralhas concêntricas, com guardiões vigiando cada portão e uma hierarquia de deuses no centro do governo. Então, assim, é um território altamente organizado, com leis severas e, o que é mais importante, com acesso extremamente restrito. Nem mesmo os deuses podem entrar ali sem autorização. E a Star, diga-se de passagem, é uma das deusas que não está autorizada a entrar. Então é exatamente assim que a história começa, né? Com a Star chegando na entrada do Reino dos Mortos, tendo a sua entrada negada e então ameaçando o guardião para ela poder entrar mesmo assim, né? E a ameaça que ela faz é mais ou menos o seguinte: se você, guardião, não me deixar entrar, eu vou arrebentar todas as portas desse reino e soltar os mortos para que eles subam e comam os vivos. Ou seja, o que a Star faz aí é basicamente, né, a partir de comparações com a nossa cultura mais recente, é ameaçar um apocalipse zumbi. E aí, diante dessa ameaça, né, o guardião vai até a rainha do mundo dos mortos, que é chamada de Ereshkigal, e é uma irmã de Star, inclusive, e explica para ela a situação. E aí essa rainha decide então permitir a entrada da irmã, mas desde que ela cumpra uma condição, que é se submeter aos ritos e aos costumes do submundo, que incluem, por exemplo, deixar todos os símbolos e instrumentos de poder do lado de fora das muralhas. E aí Star então aceita essa condição e passa pelos portões de cada uma das
das muralhas, deixando em cada um deles uma joia, né, uma peça de roupa que simboliza os seus poderes e a sua divindade. E aí, quando finalmente ela chega ao interior do reino, ela está completamente nua, fraca e indefesa. É praticamente uma deusa morta. E como ela é uma deusa relacionada ao amor, ao sexo e à reprodução, a sua morte, né, entre aspas, faz com que todas essas coisas também morram no mundo dos vivos. Como diz o texto, o boi não cobre mais a vaca, o asno não emprenha mais a asna e o moço não emprenha mais a moça. E diante dessa perturbação, então, da ordem cósmica, né, os outros deuses se reúnem e decidem intervir para trazer de volta a Ishtar do submundo. E no fim eles conseguem fazer isso, né? E as coisas voltam ao normal. Bom, então tanto na história da visita de Gilgamesh ao mundo dos mortos, quanto na de Ishtar, a gente vê que as fronteiras dessa terra sem retorno mesopotâmica são bem protegidas, né? Mas não são totalmente intransponíveis. Afinal, esses personagens desceram e subiram, né? Entraram e saíram. Então a regra realmente é não retornar, mas nem sempre isso se aplica. E essa é uma questão crucial para a gente entender a relação dos mesopotâmicos com o pós-vida, porque para eles era fundamental garantir ativamente, né, por meio de ritos, por exemplo, que os que foram para a Terra sem retorno, de fato, não retornassem, ou então retornassem só de forma controlada e por tempo limitado. Mas antes de dar uma olhada nesses ritos, né, vale a pena considerar algumas consequências que os mesopotâmicos acreditavam que poderiam vir do retorno indevido de um morto. E só para deixar claro, né, quando eu falar a partir daqui de retorno de um morto, eu não estou falando de ressurreição ou de reanimação física, corporal de um morto, né? Não estou falando mais aqui de zumbi. A ideia, na verdade, é o retorno espectral, né? Um retorno de um fantasma, por assim dizer, que volta a agir no mundo dos vivos, mesmo não pertencendo a ele. E o tipo de ação, né, que esse fantasma costuma fazer, e que era muito temido na Mesopotâmia, é que, por exemplo, eles poderiam causar delírios, sonambulismo, tremedeiras, medo, angústia, zumbido no ouvido, perda de memória, indecisão, instabilidade de humor, propensão a causar briga dentro e fora de casa, e até febre, tosse e um mal-estar generalizado. Hoje a gente buscaria, na maioria das vezes aí, diante desses sintomas, um médico, né? E é o que os mesopotâmicos faziam também. Só que os médicos, nesse contexto, eram treinados para fazer coisas que a gente chamaria também de exorcismo, mais do que de medicina, né? Inclusive também tem um vídeo aqui específico sobre isso no canal. Mas beleza, né? E como prevenir esses retornos espectrais, então? Para isso, existia uma série de cuidados prescritos ali, tradicionais nessas culturas. O primeiro deles, talvez o mais básico, era garantir que o morto tivesse um sepultamento adequado, né, que o seu corpo não ficasse exposto, mas que ele fosse colocado numa tumba ou enterrado. E caso o corpo da pessoa tivesse sido perdido por algum motivo, era possível buscar ali um especialista, né, uma espécie de exorcista, para fazer um rito de substituição e enterrar, por exemplo, um boneco no lugar da pessoa, ou então fazer os ritos em cima de um amuleto que representasse a pessoa, ou coisa do tipo. E além disso, né, além dessa questão do sepultamento, era importante também que a família continuasse cuidando do morto, mesmo com ele debaixo da terra, né, levando, por exemplo, oferendas periodicamente até o local do sepultamento, principalmente comida e bebida, ou então dando água diretamente ao morto mesmo, por meio de alguns tubos de argila que eram colocados nos túmulos, né, que principalmente os túmulos que a gente vê na cidade de Ur, que fazem ali esse canal, né, de acesso até o corpo do morto para que a água fosse derramada sobre ele. E outra coisa também que poderia ajudar era colocar pedras especiais e alguns amuletos junto do corpo, né, na hora do enterro. E claro, né, fazer orações e pedir o favor dos deuses também era algo fortemente recomendado, né, para manter esse morto em paz no seu lugar ali no mundo dos mortos, para que ele não voltasse e causasse efeitos nocivos. Agora, em alguns casos, algumas pessoas podiam sim querer que o morto retornasse da terra sem retorno, né? Tem esse detalhe também. Da mesma forma que se acreditava que os mortos tinham poder para atrapalhar os vivos, acreditava-se também que eles tinham poder para ajudar. Então, uma ocasião importante para garantir a paz e essa comunidade entre vivos e mortos, e até conseguir o favor dos mortos em benefício dos vivos, era um ritual, né, um festival chamado Kispu, que acontecia mensalmente, né, e os vivos então e os mortos se juntavam ritualmente durante essas ocasiões para fazer as suas refeições em comunhão. Nessas festas era como se os mortos realmente retornassem, né, espectralmente, né, não fisicamente, mas espectralmente da Terra sem retorno, mas isso, como eu disse, de forma controlada, né, apaziguada e temporária. Depois que a festa acabava, cada um voltava para o seu lugar.
Ah, e outro exemplo também de invocação da presença de um morto que acontecia ali nesse contexto era a prática da necromancia, né? Ou seja, a consulta aos mortos. É que havia a crença ali de que os mortos tinham informações e conhecimentos privilegiados, então poderia ser muito útil consultar um espectro para saber sobre certas coisas, né? Como, por exemplo, como curar uma doença que ninguém estava conseguindo curar, ou se era uma boa ideia, um bom momento para ir para uma batalha, ou então questões mais cotidianas mesmo, como, por exemplo, onde encontrar um animal que se perdeu do rebanho, né? E tudo isso poderia ser feito invocando a presença de alguém da terra dos mortos, né? Para prestar essa consultoria, por assim dizer, na terra dos vivos. Então, assim, como eu disse, né? A ideia do pós-vida mesopotâmico como uma terra sem retorno, ou uma casa onde quem entra não sai, não é tão sem retorno assim. Realmente não é um lugar de esperança, né? Ninguém quer ir para o mundo dos mortos na Mesopotâmia, né? Ninguém pensa que a vida vai ser melhor depois da morte, né? Como acontece em algumas culturas, né? A vida depois da primeira morte, pelo menos, né? Como vão dizer os egípcios. Mas ainda assim há essa concessão aí, né? De que os mortos podem continuar vivendo de alguma forma mesmo essa forma apagada. Em resumo, então, né, uma visão da morte bem menos otimista que a dos egípcios, ou então a do céu cristão, por exemplo, mas também não é uma visão da morte tão terrível quanto a do castigo eterno no inferno. É simplesmente mesmo uma versão meio apagada, meio anestesiada do mundo dos vivos. É uma continuidade da existência, sem muita aventura, né, com momentos pontuais apenas de interação com os que ainda vivem e lembranças periódicas e controladas, ritualizadas de certos prazeres da vida, né, como comer e beber com os familiares durante a festa do Quispú, por exemplo. Mas tirando essas ocasiões especiais, a gente poderia dizer que para os mesopotâmicos, em geral, morto bom era morto morto, né? Cada um no seu lugar, sem essa de mortos voltando para devorar os vivos e nem espectros rondando por aí. Claro que havia outras visões diferentes também sobre esse tema nesse mesmo contexto, né? Mas a imagem básica mais recorrente que a gente encontra nas fontes é essa: o mundo dos mortos, ou o inferno, se quiser usar essa palavra, né? Que significa literalmente o submundo, o mundo inferior, como um lugar realmente morto, né? Uma escuridão onde o pó se acumula e o silêncio se derrama. Como sempre, né, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar algumas referências bibliográficas aí na descrição do vídeo e recomendo também que vocês assistam o vídeo sobre a epopeia de Gilgamesh e também o vídeo sobre medicina e magia na Mesopotâmia Antiga. Mas por enquanto é isso, né? Para esse vídeo é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!